Olá pessoal, tudo bom com vocês? Retornando à nossa videoaula, vamos agora comentar sobre o trabalho ar quente, serviços relacionados a trabalho em estaleiro, Todo trabalho ar quente tem seus desafios, tem seus desafios, tem a sua metodologia que deve ser acompanhada à risca, seu procedimento. Lógico que a gente vai explicar o básico do básico, E aí a gente vai, ao decorrer das outras aulas, explicar mais detalhadamente outros serviços idênticos a esses e outros similares e outros que a norma exige. Vamos falar um pouco, um introdutório básico sobre a teoria do fogo. Vamos lá, pessoal. Fogo é uma reação química na qual o material combustível combina-se com um comburente, normalmente o oxigênio do ar atmosférico, produzindo luz e calor. Essa reação química chama-se combustão, sendo necessária a união de 3 elementos. E aí, os 3 elementos que formam o fogo é o oxigênio, calor, combustível. Juntando os 3, dá a reação química entre eles. Se tirar o oxigênio, não vai ter fogo. Se tirar o calor, também não vai ter fogo. Se tirar o combustível, também não vai haver fogo. Só vai haver fogo se os 3 elementos estiverem fazendo a reação entre eles. Aí sim vai haver fogo. E aí esse fenômeno nós chamamos de teoria do fogo. A união desses 3 elementos forma o triângulo do fogo, que é uma forma didática de se representar o surgimento do fogo. Com a inclusão de um 4º elemento, tem-se o quadrado, ou tetraédro do fogo, uma vez que estudos recentes descobriram mais um elemento, a reação em cadeia. E aí, os 3 e a reação em cadeia, que é o calor, oxigênio, combustível, e a reação em cadeia, que forma o tetraédro do fogo. Propagação do fogo. Nós, pessoal, prevencionistas ou outros gestores que vão estar na frente dos trabalhos ar quente, ou observador de trabalho ar quente, também tem que saber a propagação do fogo, como é que pode se propagar esse fogo dentro de uma atividade ar quente, tanto externa como interna, nas embarcações de pequeno, médio e grande porte. Então vamos lá falar um pouco sobre, também básico do básico, introdutório da propagação do fogo. O calor de objetos com a maior temperatura é transferido para aqueles com temperaturas mais baixas, levando ao equilíbrio térmico, podendo causar o surgimento de fogo nos materiais que estão recebendo a quantidade suficiente de calor para entrar em combustão. E aqui nós temos, em forma de figura, essa propagação que pode ocorrer, propagação do fogo, que é através de também de fatores como a condução, a conversão e irradiação. A gente vai comentar também um pouquinho de cada um, nas atividades ar quentes, que também devemos saber como gera essa propagação do fogo. Conversão. Conversão vai gerar um aquecimento. Aonde tiver um serviço de trabalho ar quente que gera aquecimento, pode gerar uma propagação. Condução. A condução é aquele contato de transmissão de calor. E aí também pode gerar também uma propagação do fogo. A irradiação é aquela transmissão de calor por ondas e raios que processa por espaço vazio. É aquela transmissão já de calor, por raios, raios ou ondas. E aí os supervisores de
trabalho ar quente, encarregado, técnico, segurança e outros envolvidos vão saber qual é a atividade que vai envolver esses 3 fatores, né, que podem propagar o fogo dentro das atividades de trabalho ar quente. Vamos pular, pessoal, vamos para a próxima. E o método de extinção. Agora a gente vai saber também introdutório, né, e o básico do método de extinção. Né. E aí nós temos os métodos de extinção, né, que é o resfriamento, o abafamento, retirando o combustível, resfriamento, o abafamento, que é o exemplo abaixo, e o isolamento. Então esses fatores de extinção são os básicos, que é para a gente saber extinguir o fogo. Para fim desta norma, considera-se trabalho ar quente as atividades. Né? A norma diz que tem algumas atividades que são consideradas trabalho ar quente. Então a gente vai verificar agora quais são elas. Soldagem. Todo serviço de soldagem é considerado pela norma um trabalho ar quente. Goivagem. Todo trabalho de goivagem envolve maçaricos e outros, também similares ao maçarico, também é considerado pela norma um trabalho ar quente. Esmerilamento, considerado pela norma também como um trabalho ar quente. Corte, considerado também pela norma como um trabalho ar quente, que é o serviços em policorte ou similares a ele. E aqui, pessoal, nós temos todas as atividades. O rapaz aqui fazendo inspeção do lado esquerdo, o outro fazendo um trabalho, né, de soldagem, e embaixo do porão do lado esquerdo, fazendo uma inspeção com lâmpadas. E aqui nós temos uma demonstração, né, de aquecimento, de radiação, condução de energia, né, o que pode e o que não pode gerar fogo. Lógico, se fazendo todos os procedimentos de segurança, de acordo com a NR33, NR10 e outros, antes desse serviço, vai sair todos seguros. Mas se não fizer esse procedimento, pode gerar risco, né? Por exemplo, aqui temos riscos, né? Que aqui pode ser essa lâmpada aqui tem que ser anti-explosivo. Todo o material que for usado aqui tem que ser anti-explosivo. Todo o material. Né? Os profissionais treinados, capacitados, habilitados, todos aqui. E aqueles procedimentos que a gente vai falar um pouco mais à frente e outros que eu comentei alguns estudos atrás, algumas aulas atrás. Então aqui é um exemplo básico, né, como é que é um serviço dentro de um porões. Aqui às vezes a pintura, às vezes a soldagem, às vezes há diversas atividades dentro que devem ser verificadas e estudadas minuciosamente e com cuidado, com bastante segurança, sem pressa, na calma, para poder liberar essas atividades, para não gerar nenhum transtorno, nenhuma agressão, né, nesse tipo de atividades aqui, tanto material como física ao patrimônio, como a pessoa principalmente, os trabalhadores envolvidos. Outras que possam gerar fonte de ignição, tais como aquecimento e centelhas. Vou colocar aqui algumas, né, que podem gerar fonte de ignição, né, aquecimento, centelhas ou chamas. Pode haver outros, né, outros dependendo de cada embarcação, de cada estaleiro, de cada atividade envolvida em trabalho ar quente. Então pode haver outros. E citarei algumas, né, algumas que podem gerar ignição dentro das atividades de trabalho ar quente interna,
Ou o mais perigoso é a interna, que é dentro dos porões, né? As externas tem como a gente verificar, mas a interna porque envolve aquelas medições primárias, secundárias, terciárias, né? Se haverá gases ou não. Então, eu citaria algumas aqui. Então, bora verificar, né? Explosão de celular pode ocorrer em serviços a quentes? Pergunta. Ser um dispositivo eletrônico, ele pode oferecer risco em certas circunstâncias. Em certas circunstâncias, como é o caso de uma explosão de bateria, né? O profissional entra com o celular lá, né? E nessa situação de bateria, nessa circunstância, dentro do porão, né, não pode ocorrer, porque envolve tem que carregar, tem que estar carregado esse material celular, né? Apesar de ser algo relativamente incomum, acontece de vez em quando, mas afinal, porque o aparelho de celular ou a bateria pode explodir, né? Então, vou dizer aqui o primeiro fator. O primeiro fator, quando o celular está carregando, cada bateria possui um dispositivo de segurança, que regula a quantidade de corrente elétrica que pode circular por ela. Se o dispositivo falhar, pelo motivo que for, pode haver um excesso de energia, que causa superaquecimento, consequentemente, a possível explosão. No caso daquele carregador com fio, é impossível chegar a explodir celular, porque tem que envolver aquecimento. Mas aquele dispositivo de carregador portátil, aí sim gera um risco, né? Porque pode aquecer o celular e aí gerar um dano, né, naquela atividade com o motivo de explodir. E se no caso não for monitorado a balsa, pode chegar a explodir mesmo, porque não foi monitorado e o rapaz entrou com o celular que era proibido, não foi supervisionado, entrou lá sem nenhuma supervisão e aí consequentemente gerou o dano através daquele dispositivo que entrou na bolsa ou entrou no bolso aquele colaborador, aquele trabalhador que ia fazer a parte de trabalho ar quente. A segunda hipótese, durante o uso, nesse caso há uma falha no componente de segurança que separa os polos negativos e positivos da bateria, causando um curto-circuito. Pode ser causado por defeito de fabricação, entrada de pó ou umidade, e esse curto-circuito gera calor, excesso, derretendo o invólucro de plástico, deixando o ar entrar. O contato do ar com as substâncias da bateria faz o material entrar em combustão, chegando até 800 graus Celsius, o que pode causar sérias queimaduras na vítima, ou explosão das embarcações. E agora, como evitar? Então, quer dizer, aqui sim gera um dano. Gera um dano porque a pessoa entrou com o celular, está manipulando aquele celular lá dentro, e aí, né, pode ser que aquele celular, pode ser de milhares, pode ser que aquele celular tenha uma má qualidade. E aí, infelizmente, chegou, aquela pessoa foi a vítima dessa má qualidade e gerou esse dano dentro da embarcação, chegando a explodir ou a gerar algum acidente pessoal para o trabalhador ou para a embarcação. Por isso que é proibido entrar com celulares, né, dentro de trabalho ar quente interno de porões, tanto de rebocadores como de embarcações de pequeno, médio e grande porte. Não use o celular nos porões das balsas onde há o calor, pode gerar acidente, pois há porões que há umidade e a umidade é uma grande inimiga da bateria. Evite levar o celular para o serviço a quente, acoplados a espaços confinados. Outros exemplos que podem gerar fonte de ignição, tais como os aquecimentos centelhas ou chamas. Então, vamos ver outros que podem gerar fonte de ignição. Pode haver outros, como falei para vocês, dependendo de estaleiro para estaleiro, embarcação para embarcação. Isso aí vai ter que ter uma análise prévia, né, antes de liberar o serviço de trabalhos ar quentes.
Tá ok, pessoal? Então vamos lá ver. Martelo de solda ou picadeira, etc. Eu conheço como picadeira, mas outros locais, lugares, outros profissionais conhecem por outro nome, né? Então, isso aqui é a picadeira, onde os profissionais, depois de soldarem, tiram aquelas falhas, que é as escórias de solda, que é igual isso aqui, esse modelo aqui. Né? Essas falhas, eles batem, né? E aí para tirar aquelas escórias, e aí pode gerar centelha, caso a balsa não foi medida. Então, deve ser tudo medido antes, tudo monitorado com detector de gases, todo aquele procedimento de segurança, né, delicado e com qualidade, com paciência, para não gerar esse tipo de centelha, porque realmente na hora que eles vão quicar ali, tirar a escória, gera centelha, e aí pode dar algum dano ao embarcação, ao trabalhador, gerar um acidente também. Então está aqui o exemplo, né, que pode também gerar centelhas. Aqui, outros exemplos que podem gerar centelhas ou fonte de ignição. Bora ver. São as marteladas. Né? As marteladas também, onde vários trabalhadores martelam ali para desempenar, ou ajeitar, ou bater algum tipo de material ou processo ali interno, que pode gerar também uma fonte de ignição. Né? Externo, se caso tiver algum produto químico, algum material que gera fogo, né? Dependendo, é mais na parte química. Se uma fagulha entrar na parte química externa, com certeza vai gerar um fogo, né? Se estiver desprotegida aquela parte externa. Mas aqui o mais perigoso é a parte interna das embarcações. Então a martelada também gera centelha. As escovas de aço também geram centelha. Dependendo do local, elas vão gerar centelhas, pequenas fagulhas que podem gerar uma explosão. Então tem que ficar monitorando, deixando toda a balsa tudo ok, né, 100% saudável para trabalhar em trabalho ar quente com esses materiais. Então vamos ver outros que geram fonte de ignição, que podem gerar fonte de ignição em trabalho ar quente. Olha, aqui são as roupas de soldadores. Né? A roupa de soldadores é perigosas nesse serviço de trabalho ar quente. Tanto a roupa de soldadores como a farda do profissional. Né? O técnico de segurança, o pessoal do CERMIT, da CIPA, o pessoal a equipe de observador de trabalho ar quente, os supervisores encarregados devem verificar isso também. Por quê? Porque pode gerar centelha. E Cleiton, o que a roupa pode gerar em centelha? Então a gente vai verificar aqui, ó, as roupas de soldadores ou de outros profissionais não podem conter nada de metal, como botões, presilhas de metais, etc. Pois ao adentrarem nos porões, pode se esfregarem e gerar centelhas. Quer dizer, porque dependendo, principalmente em fundo duplo, fundo duplos baixos, que às vezes é difícil, há locais que é difícil soldar, esmerilar, cortar, etc. Então, nesse negócio de esfrega de partes pequenas, aí pode gerar centelha. Então, não é recomendável, não recomendo o profissional entrar com nenhuma parte metálica, nem nada metálico. A roupa tem que ser toda, o botão todo plástico, então aquela roupa que esfrega. Um método que deve ser verificado pela CIPA ou pelo pessoal do CESMIT. E aí, liberar o profissional, mas nada de metal no seu corpo. Outros que podem gerar fonte de ignição, essas lanternas comuns, às vezes a pessoa desorientada fuma lá dentro, leva fósforo para acender ou riscar alguma coisa, é um rádio que não é explosivo, é sapá para limpar algum resíduo sólido, pastoso, líquido, etc. Balde, que às vezes a pessoa arrasta ali dentro, pode gerar centelha. Esse rodo para puxar, esse rodo de metal aqui, né? Essas fiações expostas,
horizontal, vertical, aérea, baixa, média, etc., também podem gerar alguma fonte de ignição. Tudo deve ser verificado, analisado, né, antes disso. Por isso que tem os DDS, por isso que tem a análise preliminar de risco, as permissões de trabalho, que é para isso, para evitar esse tipo de risco, etc., né, e orientar os trabalhadores. As medidas de proteção contemplam as de ordem geral e as específicas aplicáveis, respectivamente. Todas as atividades inerentes ao trabalho a quente e a trabalhos em áreas não previamente destinadas a esse fim. Né? Então, não destinada a esse fim. Quer dizer, todas as áreas devem ser verificadas esse processo, esse procedimento de trabalhar quente. Tanto na proa, no bordo, na âncora, no casco, hélice, popa, chaminé, pontes, convés, etc. Aqui só tem alguns, mas toda a parte da embarcação, de pequena, grande e médio porte, deve ter esse procedimento básico e outros que podem ser achados na análise preliminar de risco, na permissão de trabalho, no DDS, no dia a dia daquela atividade de trabalhar quente. Pessoal, trabalhar quente deve ser verificado com cuidado. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Se gostou do vídeo, eu farei outros vídeos para orientar. Até mais, até a próxima aula. Fui!